A paz do Senhor, bom dia a todos, glória a Jesus. Bom domingo, né, para todos vocês, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus pelo domingo, né? Glória a Jesus, manhã abençoada, né? Glória a Jesus, são 11h01. Glória a Jesus, domingo 12 de julho, né? Aleluia, glória a Jesus. Conte para mim, conte para Jesus o que você, né? Está passando na sua casa, né? Glória a Jesus, que Jesus quer te ajudar, né? Glória a Jesus, aleluia. Nós queremos te ajudar a resolucionar o teu problema, né? Na presença do Senhor, porque o que você está passando, né? Se você tem se afligido, que o inimigo tenha afligido, aleluia, com setas no seu coração, com palavras, né? Tem te afligido, glória a Jesus, aleluia. E Deus venha ao teu encontro, te dar a vitória, te dar o livramento, te dar o escape. Deus venha sarar o teu coração, aleluia, Jesus, todas as setas malignas, todas as palavras que tem, aleluia, Jesus, aleluia, te afligido. E Deus venha te guardar com escudo e broquel, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, enviar o anjo Gabriel com a espada desembanhada para te dar a vitória, para te dar o livramento, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, enviar uma comitiva de anjo, né? Glória a Jesus para te dar a vitória, para que você possa alcançar o perdão e a misericórdia do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo, basta acreditar, né? Basta crer, né? Para que Deus possa mudar a vida, né? De um justo. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, né? Então, aleluia, eu quero dizer para os amados irmãos, né? Para os irmãos vigiarem e orarem, né? Porque não sabei quando o Filho do Homem virá, né? Para buscar a amada igreja, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Que neste momento, né? Deus venha te entregar a vitória através da palavra, através do louvor, através do clamor, através do jejum, da oração, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu vou ler aqui em Salmos, né? 32, a felicidade do homem perdoado. E exortação ao arrependimento, glória a Jesus, aleluia. Então a palavra do Senhor diz que não há pecado, né, irmãos? Que Deus não perdoe, né? Glória a Jesus, aleluia. Basta nós fazermos a coisa de todo o coração para o Senhor. Então vamos ler aqui em Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelhecem os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de este. Confesse-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessai ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, ó Senhor, há tempo de te poder achar até não transbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Jesus, aleluia. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegra-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glória a Jesus. O que o Salmo, né, irmãos amados, glória a Jesus, quer falar, né, a palavra santa do Senhor. Em Salmos 32, quer dizer, né, irmãos, que aquele que orará, né, a ti, ao tempo de poder, achará. Até no transbordar de muitas águas estão ele e não chegarão. Né, irmãos? Aí diz aqui, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e tu me cinges de alegrias, cantos de livramento. É igual fala, né, irmãos, no Salmo 91, né? Que Deus, aleluia,
envia, né, aleluia, os anjos para te cobrir debaixo das asas dele, né, irmãos? Nós estamos cobertos debaixo das asas dos anjos para que nada possa nos atingir, né, irmãos? Então, essa palavra é muito bonita, glória a Jesus, aleluia. E eu gostei muito de Deus falar conosco através dessa palavra, né? Glória a Jesus, que tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Jesus, porque Deus ele envia os anjos, né, para que nós possamos ser cobertos, né, debaixo das asas do Senhor, para que nós possamos ser cobertos de livramento, né, para que Ele nos preserve da angústia, né, e nos cinge de alegres cantos de livramento, glória a Jesus, aleluia. Aí diz bem aqui, instruir-te-ei e ensinar-te-ei do caminho que deve seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Então Deus ele está com os olhos das chamas de fogo, né, para que você não venha, né, glória a Jesus, tropeçar, para que você não venha cair, né, em tentação, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que o inimigo não venha agir, né, aleluia, Jesus, para te setar, te tragar a tua alma, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então diz mais aqui, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia secará. Glória a Jesus, aleluia. Então Deus fala aqui, né, que a misericórdia do Senhor, mesmo assim secará, né, irmãos, o ímpio, glória a Jesus, aleluia, porque o ímpio nada entende, né, glória a Jesus, dos caminhos do Senhor, só quer fazer as coisas, né, sem direção, glória a Jesus, aleluia, mas Deus diz que mesmo assim a misericórdia o cercará, né, aí diz aqui, alegrai-vos, Senhor, e regozijai-vos, os justos, e cantai alegremente todos vós que são os retos de coração. Então, você que é um reto de coração, você que é obediente ao Senhor, cantai e regozijai-vos, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor alegremente, glória a Jesus, e na força do seu poder, né? Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus. Aí diz mais aqui em Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então Deus diz aqui, né, irmãos, que nós temos que se arrepender do nosso pecado, né, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, que Deus possa, né, agir de maneira santa, gloriosa, né, nos perdoando dos nossos pecados, porque Ele é rico em misericórdia para o ímpio, né, irmãos? Glória a Jesus, então nós não devemos ter pecado, porque o pecado é do ímpio. Glória a Jesus, aleluia. Nós devemos ter um coração limpo para que Deus possa trabalhar. E mesmo assim, glória a Jesus, confessar o nosso pecado para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Aí bem aqui mais em cima diz no 4, versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o humor se tornou em sequidão de estio, né? Então, amados irmãos, né, nessa manhã Deus quer dizer aqui, né, que nós temos que, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, para que a mão do Senhor pesava, né, sobre mim, né, sobre nós, né, sobre aquela pessoa que errou, né, que pecou, né. Então o humor se tornou em sequidão e se extinguiu. Essa pessoa que permanece no pecado, né, glória a Jesus, não tem ânimo, né, glória a Jesus, para prosseguir. O inimigo setou, glória a Jesus, aleluia, para fingir, né, irmãos. Então nesse momento Deus diz o seguinte, que arrependei-vos, né, glória a Jesus, aleluia, debaixo das mãos potentes do Senhor. Glória a Jesus, porque Ele tem misericórdia, né? Para que nós possamos ser guardados e livrados de todo perigo, né? Debaixo das mãos potentes do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Aí diz aqui, bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Então nós devemos ter um espírito enganoso para o Senhor, um espírito, né? Glória a Jesus, de engano, de mentiras. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus não se agrada, glória a Jesus, aleluia. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia em perdoar aquele que verdadeiramente reconhece o seu erro, o seu pecado, glória a Jesus, aleluia, porque Deus é rico em misericórdia para perdoar, enviar os anjos para cobrir com as asas dele e nos dá vitória, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, e bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, né, irmãos? Então, bem-aventurado
cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É assim, irmãos, que Deus venha queimar todo o pecado, né? Glória a Jesus, é coberto, né? Todo o pecado, toda transgressão, porque é mistério do Senhor, né? Coisas ocultas, profundas, escondidas, pecado oculto, né? E Deus venha queimar, que Deus venha repreender, repreender em todo o tempo, Deus venha repreender todo o pecado oculto, né? Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, pecado encoberto, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, que Deus venha dar vitória e tirar de cadeias espirituais, cadeias, né, glória a Jesus, de pecado, transgressão, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do pecado oculto, glória a Jesus, aleluia, contra a vida de muitos. Amém, glória a Jesus. Então, nessa manhã, eu dedico essa palavra, né, primeiramente ao Senhor, amados irmãos, que Deus venha dar vitória, dar o livramento sobre pecado, né, irmãos, dentro da igreja, na vida dos irmãos, na vida de muitas irmãs, aleluia, na vida de muitos adolescentes, glória a Jesus, Deus venha dar vitória, dar o livramento, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito seja o Senhor nas alturas, hosanas nas alturas, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor para nos lavar de todo pecado, toda a ira, toda perseguição, glória a Jesus, psicológica, né, irmãos, psicopática, né, contra a nossa vida, doenças da alma, do corpo, né, glória a Jesus, aleluia, que Deus venha dar vitória, dar um renovo justo e fiel nessa manhã. Glória a Jesus, que Deus venha dar força para que nós possamos jejuar, clamar, orar, para que nossa bênção venha chegar, estar a caminho. Glória a Jesus, aleluia. Porque a oração é a chave da vitória. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E que nada nós não podemos fazer sem Deus, né? Para garantir nossa vitória, nossa bênção. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E nessa manhã, Deus venha visitar o teu lar, venha visitar a tua família, venha visitar cada membro familiar, cada vida, cada ser, glória a Jesus, aleluia. Que Deus venha tirar de cadeias espirituais, de opressão maligna, tudo quanto é coisas, né? Que tenha te aborrecido sobre transgressão de um pecado encoberto, né? Então Deus perdoa, né, quando o homem se arrepende. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E nessa manhã Deus vai ter o encontro da tua família, te dar vitória, né? Para que você possa ser uma pessoa bem-aventurada. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor nessa manhã. Então, muito obrigada, né, por essa palavra, né, que Deus falou comigo, falou com você, né? Glória a Jesus, aleluia. Então, que Deus venha agir na tua vida, agir na tua família. E que eu não pude falar mais, que o Espírito Santo da verdade venha falar na tua vida, para que ele possa garantir a tua vitória, que a palavra do Senhor são como dois arguilhões bem fixos, né? Na direção do pregador, do pastor e do ouvinte. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. E que Deus venha te dar vitória pelo poder que há nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Jesus, Deus te abençoe nessa hora. Um bom almoço, um bom domingo. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus venha trabalhar na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o fruto do ventre, né? Que é o Senhor na vida das mulheres, né, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Que Deus venha dar vitória nessa hora, que Deus venha confirmar a bênção e o livramento. Que Deus venha repreender o espírito da miséria da tua casa, espírito da confusão, conflitos, né? Todo tipo de impedimento, né? Toda a cadeia de impedimento que tenha atrasado a tua bênção, né? Porque o inimigo esconde, engana, né? O inimigo é enganador, né, irmãos? Glória a Jesus é sagaz, mas Deus é mais para te dar vitória em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço, Senhor, dá vitória e dá o livramento em nome de Jesus Cristo. Amém. Que quem ouviu o vídeo, quem ouviu, que viu, glória a Jesus, quem curte, comenta, compartilha, dá um like, né? Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Dê suas opiniões, o que você acha sobre a palavra de Salmo 32, né? A felicidade do homem é perdoado e a exortação ao arrependimento, né? Glória a Jesus, aleluia. Que não há
pecado que Deus não perdoe, né, irmãos? Então, que Deus venha te dar a vitória, te dar o livramento, que você venha ser um grande vencedor, glória a Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, glória a Jesus, que você já é, eu creio, em nome de Jesus, amém. Santo é o nome do Senhor, fica essa palavra nessa manhã, né, de Salmos 32, aleluia, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, fique com Deus, fique na paz do Senhor, glória a Jesus, amém. Glória a Deus.